Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Glórias ao nome do Senhor. Santo é o nosso Deus, amados. O Senhor está neste lugar. Amém? O Senhor está neste lugar. E o Senhor quer ministrar a tua vida. Quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, há muitos questionamentos dentro de nós. Existem muitas coisas dentro de nós. A gente vem muito carregado. A gente vem com muitas coisas dentro de nós, amados. E com o passar do tempo, o Senhor vai ministrando, vai limpando, vai ensinando, vai curando, vai restaurando, vai fazendo a obra dele nas nossas vidas. Mas nós precisamos deixar o Senhor fazer isso. Ele só faz isso se nós deixarmos. Se nós não deixarmos, ele não faz. Amém? Ele sempre vai estar à porta batendo. E você só vai realmente receber ele, receber a cura, receber a transformação, se você abrir a porta e deixar ele entrar. É assim que o Senhor faz. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 22. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre um homem que o Senhor colocou no meu coração para ministrar. Esse homem, amados, ele foi um grande homem. Um grande homem. Mas ele precisou passar por algumas etapas na vida dele. E nós vamos começar justamente pela queda dele, quando ele caiu. Em Lucas 22, versículo 54, fala assim: Pedro nega Jesus. E então, pretendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Diga assim: Pedro chorou amargamente. Aleluia. Amados, quem foi Pedro? Quem foi esse homem que a história conta que negou Jesus? Quem foi esse Pedro que teve experiências maravilhosas com Jesus? Esse Pedro foi um homem normal, como qualquer outro. Pedro foi um homem, amados, que foi chamado por Jesus para cumprir um ministério. Pedro foi um homem que foi resgatado e que foi trazido para perto de Jesus. A palavra do nosso Deus diz que ele foi e se encontrou com Pedro. E chamou Pedro para ser um pescador de homens. Pedro estava pescando, não havia pescado nada, já estava lavando as redes, isso era numa manhã. E Jesus se aproxima dele e diz assim: Ei, vocês pescaram alguma coisa? É claro que Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. E pescador, amados, quando não pesca, pensa na tristeza. Porque pescador tem que pescar peixe. É ou não é? Eu imagino a frustração que Pedro estava. Passou a noite inteira pescando e nada. E diz que o Senhor olhou para ele e falou assim: pescaram alguma coisa? Ele disse assim: não.
Daí ele falou assim: olha, vocês peguem, voltem ao mar e lancem a rede no outro lado. Amados, Jesus era carpinteiro. Era o filho do carpinteiro, né? Não entendia de pesca. Pedro entendia, porque Pedro era pescador. Pedro poderia ter dito assim: o senhor está ficando doido? Nós passamos a noite inteira pescando. Estamos cansados, não pescamos nada. Agora o senhor está mandando nós voltar para o mar de novo. Eles estavam lavando já as redes, amados. E virar para o outro lado, porque lá no outro lado o senhor está dizendo que tem peixe. Ele poderia ou não dizer isso? Poderia ter questionado Jesus. Mas ele não fez isso. Ele seguiu a ordem. E quando ele fez isso, diz que tinha peixe lá, amados. Lá onde Jesus tinha falado tinha peixe. E eles pescaram muitos peixes naquela noite, naquela manhã. E ali começou, né, a vida, o convívio de Pedro com Jesus. Diz que Pedro largou as redes, largou a sua velha vida e passou a seguir o Mestre. Passou a ser um discípulo de Jesus. E Pedro, amados, era o Pedrão. Pedro era aquele que era 880. Pedro era aquele que realmente, aonde ele chegava, ele era diferente. Ele era alguém intenso. 880. Ou era, como se diz, um fogareiro, ou era uma geladeira. Assim era Pedro. Pedro era um homem, amados, inconstante. Pedro era um homem que ele agia de acordo com o momento. Falava mesmo, não pensava, né? Às vezes fazia algumas coisas que não devia. Mas Pedro foi um homem que marcou. Pedro foi um homem que andou com Jesus. E Jesus estava ensinando Pedro. Jesus estava falando das coisas do reino. Mas Pedro não tinha discernimento. E diz a palavra que Pedro foi, né, andando com Jesus, caminhando com Jesus, Jesus ensinando os discípulos, né, juntamente com Pedro. E Pedro ia sobressaindo. Pedro começou realmente a ser um líder. Porque Pedro não era qualquer um. Pedro fazia diferença onde ele chegava. Amém? Então Pedro começou a se destacar. Eu imagino, amados, que os discípulos de certo olhavam para Pedro, né? E diziam assim: mas é um metido. Ô criaturinha, que sempre é ele. Sempre é ele. É ele que fala, é ele que tem que fazer as coisas. É sempre ele. Mas Pedro era assim. Só que Pedro, amados, ele não tinha um discernimento espiritual. Porque ele estava ainda caminhando com Cristo. Ele ainda precisava ser moldado, lapidado. Sabe quando nós precisamos ser moldados e lapidados? Sabe quando nós precisamos assim de como se diz, de um choque de realidade? Pedro precisava passar por isso, de um choque de realidade. Por quê? Porque Pedro era o Pedrão, o Pedroca. Aquele que causava, aquele que fazia. Né? Como o pastor colocou, Pedro andou sobre as águas. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque Pedro aproveitou a oportunidade. Eles estavam pescando em alto mar. Não era tão alto mar, né? Jesus tinha mandado eles irem para uma outra cidade. E Jesus disse: vão lá, eu vou despedir a multidão aqui, logo eu vou me encontrar com vocês. E diz que durante, né, a noite começou a se levantar um vento muito forte. Uma tempestade naquele lugar. E os discípulos começaram a ficar apavorados. Sabe quando vem uma tempestade na nossa vida, que a gente diz assim: ai Jesus, eu vou morrer. Ai Senhor, é agora. Que tudo vai por água abaixo. É agora que eu vou afundar. Os discípulos ficaram assim, apavorados. E diz a palavra que o Senhor viu eles lá. E o Senhor foi orar. Primeiro Jesus foi orar. Depois, de madrugada, Jesus foi ter com eles. Olha o tratamento, né? Nas nossas vidas, amados. Olha o tratamento de Jesus nas nossas vidas. E diz a palavra que ele foi, quando ele se aproximou do barco, os discípulos falaram assim: é um fantasma.
Imagina, amados, uma tempestade em alto mar, tudo escuro. De repente eles veem um vulto. Eles não reconheceram Jesus, porque as ondas eram altas, a tempestade era forte, e eles não reconheceram Jesus. Eles falaram: é um fantasma que está vindo aqui em nossa direção. Aí ele disse: calma, calma, sou eu, não tenho medo. Aí Pedrão, né, diz assim: ô Jesus, ei, se és tu mesmo, Jesus, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Olha a ousadia do homem. Olha como o homem era ousado, amados. Pensa bem, você está no meio de uma tempestade, você vai querer andar sobre as águas? Não, eu não vou querer. Primeiro que eu já nem vou entrar no barco, né? Porque eu já morro de medo de mar. Então olha só. Mas Pedro não, ele disse assim, ó: ei, se tu és Jesus, manda-me ir ter contigo aí. Eu quero ir sobre as águas aí, ter contigo. Aí sabe o que Jesus disse para ele? Vem. E o que Pedro fez? Pedro foi. Sabe o que Pedro fez? Ele foi. Ele andou sobre as águas. Tiago andou? Não. João andou? Não. Mas Pedro andou. Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque o Senhor disse: vem. E ele tomou aquela palavra, aquele comando, aquela ordem, e debaixo daquela palavra ele foi. O que você está fazendo na tempestade? Hã? Pergunta aí para o irmão que está ao teu lado: o que você está fazendo na tempestade, irmão? O que você está fazendo na tempestade? Hã? Aproveitando a oportunidade de ser abençoado, de fazer a diferença, de andar no sobrenatural? Ou você tem murmurado, criticado? O que você tem feito? A tempestade, amados, ela serve para nos moldar. Ou nós nos tornamos vítimas, ou nós nos tornamos fortes. O esforço é o mesmo. Então, ou nós nos tornamos vítimas no meio da tempestade, ou nós vamos nos tornar fortes. Pedro, naquele momento, teve uma experiência extraordinária. Quem não queria andar sobre as águas com Jesus, amado? Mas diz a palavra que Pedro começou a andar sobre as águas, mas de repente eles estavam numa tempestade. E Pedro começou a olhar para um lado e olhar para o outro e viu as ondas. E aí Pedro, afundou. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele parou de olhar para Jesus. E aí ele afundou. Amados, pensa que se ele tivesse permanecido fiel ali, olhando para Jesus, sabe o que teria acontecido? É só uma ilustração. Quem sabe ele não teria chegado perto de Jesus, né? Bem pertinho. E os dois teriam apostado uma corrida até a praia. Olha que maravilhoso que seria. Mas não. Pedro simplesmente olhou as ondas e afundou. Aí Jesus teve que ir lá, né? Vem, Pedro. Vem, porque senão tu vai morrer aí afogado. Vem, Pedro. Pegou o Pedro, levantou o Pedro e disse: tua fé foi muito pouca, Pedro. Mas Pedro tinha fé, amados. Pedro era um homem de fé, sim. Mas há determinados momentos da nossa vida que a gente olha para as circunstâncias e esquece de olhar para Jesus. Então Pedro era assim. De repente ele estava ali e ele era um homem espiritual. Daqui a pouco ele já não era mais. De repente Pedro era aquele que reconheceu, né? O Senhor pergunta para os discípulos: quem eles estão falando aí que eu sou? Aí, né? O que estão falando de mim? E daí Pedro, os discípulos falam, né? Estão falando que tu é profeta, que tu é Elias, que tu é isso, que tu é aquilo. Aí o Senhor, mas claro, o Senhor queria sondar o coração dos discípulos. Aí o Senhor fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedrão já pulou, né? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí Jesus olha para ele e fala assim: muito bem, Pedro, mas tu não pensa que sabes mais do que os outros. Porque tu só sabe disso, Pedro, porque foi o meu Pai que te revelou. Porque se não fosse o meu Pai, tu também não saberia quem eu sou. Então Pedro era assim. Pedro era aquele homem assim, né? Aquele homem 880. Aquele homem que um dia matava um leão.
No outro ele fugia de uma barata. Bem assim. Será que tem alguém assim aqui? Eu acho que tem. Eu sou uma. Tem dia, amados, que a gente mata um leão. Se ele passar na frente, a gente trucida ele. Mas tem dia, amados, que a gente foge da barata. É ou não é assim? Tem dia que a gente se levanta assim com aquela força, com aquela vontade, né? O pastor fala assim, amados, eu preciso de pessoas, tal. Eu sou o primeiro, vou lá, dou a mão, levanto a mão, pastor, conta comigo. No outro dia a gente diz assim, ai meu Deus, para que eu dei o meu nome? É ou não é assim? Ai Senhor, para que eu fui assumir esse compromisso? Eu não sou capaz, eu não posso, não consigo. Pedro era assim, bem assim. Jesus está falando com os discípulos que ele vai passar por uma grande agonia, que ele vai morrer. Pedrão fala assim, não vai passar nada, Senhor. Para com isso. Tire esses pensamentos de morte da cabeça. Esse espírito de morte aí, não. Pedro não entendia. Pedro não entendia, amados. Então, olha só, num momento, Pedro está dizendo assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. No outro momento, ele está dizendo assim, não, Senhor, tu não vai passar por isso, tu não vai morrer, tu não vai fazer nada disso, nada vai te acontecer. Aí Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque, amados, às vezes nós somos espirituais. Às vezes nós somos espirituais. Mas às vezes nós também deixamos o inimigo falar coisa no nosso ouvido. É ou não é? Tem dias que a gente está espiritual demais até, né? Mas tem dias que a gente está carnal também. Porque a gente também deixa o inimigo colocar coisa na nossa cabeça, no nosso ouvido. Então assim era Pedro. Pedro era dessa forma. E diz a palavra do Senhor que Pedro, ele era esse homem impulsivo. Pedro era esse homem que ele não tinha essa revelação, amados. Ele não entendia. O Senhor estava falando ali que ia passar, que ia sofrer, que ia morrer, que ele era o Filho de Deus, que realmente ele teria que passar por aquilo para resgatar a vida de Pedro. Ele não entendia isso. Ele não entendia as coisas espirituais. Então o que aconteceu? Aconteceu o que talvez nós também faríamos. Quer dizer, talvez não, nós faríamos também, amados. O Senhor diz assim, olha, todos aqui vão me negar. Todos aqui vão me abandonar. O Senhor falou, todos aqui vão me abandonar. Aí Pedro fala assim, eles vão, eu não. Tu não me conheces, Jesus? Jesus, para com isso. Olha as experiências que nós tivemos. Tu foi na minha casa, tu curou a minha sogra. Para com isso, Jesus. Eles podem ser. Eles podem ser. Mas eu vou dar a minha vida por ti, Jesus. Olha a audácia, né? Até parece, amados. Até parece. Mas Pedro disse isso. Pedro falou assim, não vou te abandonar. Não vou, Jesus, não. Eu andei sobre as águas contigo. Nós tivemos experiência. Senhor, nós somos, olha, unha e carne, unha e cutícula, né? Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. Mas Pedro não entendia, amados. Pedro não entendia. Pedro não tinha esse discernimento que o Senhor tinha que passar por aquilo por amor a ele. Para ele entender que ele não era o cara. Porque Pedro se achava o cara. O bom. Eu ando ali com ele. Eu sou o cara. Vocês não, eu sou. Eu imagino que os discípulos, eles tinham inveja. Eu imagino, pastor, que os discípulos tinham inveja. Tinham. Os discípulos estavam pensando assim, mas né? Lá vai ele de novo. Oh, meu Deus. Mas é mesmo um abobado. Oh, Senhor. Ele se achava.
Aí Jesus, amados, a gente às vezes tem que passar, amados, por umas situações. Sabe, Jesus tem que dar um choque de realidade em nós às vezes. Ele tem que dar um chacoalhão assim. Dizer assim: ei, acorda, acorda. Ei, você não é a última bolacha do pacote. Ei, para de churumingar. Para de ficar aí com as tuas mazelas, com o teu mimimi. E acorda, cresce e aparece, né? O pastor falou isso de manhã. Cresce e aparece. Ô Pedro, tu não está entendendo, Pedro. Você não está crescendo, Pedro. Você não está crescendo, está estagnado aí. Você está se achando a última bolacha do pacote. E diz a palavra, amados, que quando foram prender Jesus, Pedro, né, não entendendo nada, passou a mão na espada e foi para cortar a cabeça, amados, de Malco. A sorte que cortou a orelha. Porque senão Pedro tinha, olha, morrido. Tinha, amados. Jesus ainda teve misericórdia. Foi lá, pegou a orelha de Malco, ainda teve que fazer um milagre. Corrigir o erro de Pedro. Corrigir, como se diz, sabe aquelas picuinhas de Pedro? Isso aí. Foi lá, pegou a orelhinha, colou, fez o milagre. E deve ter dito assim: olha, Pedro, se eu te pego, eu te dou uma coça. Tu não está entendendo nada, Pedro. E diz que os soldados vieram para pegar Jesus, e foi o texto que nós lemos. Amados, Pedro e João. Eles ficam olhando o que está acontecendo com Jesus. E eles entram no pátio aonde Jesus foi levado. E tinha uma fogueira lá, porque era uma noite fria. Uma fogueira, você está vendo essa fogueira aqui? Uma fogueira. E Pedro se aproxima dessa fogueira, porque a noite é fria e Pedro começa a sentir frio. Ele se aproxima da fogueira para se aquecer, como os outros também estavam em volta da fogueira. Só que a fogueira, ela ilumina. Ela traz luz na escuridão. E aquela noite era uma noite sombria. Era uma noite terrível. Porque o mestre havia sido preso e estava indo para ser morto. E diz a palavra que em Lucas, né, registra isso, que uma criada passa e olha, porque Pedro está próximo da fogueira. E ela olha, né, e vê. As labaredas refletem o rosto de Pedro. E diz a palavra que ela olha e diz assim: aquele camarada ali andava com Jesus. Aí Pedro assim: não, tá ficando doida, não andava não. Não andava com ele não. De repente passa uma outra criada e diz assim: aquele ali andava com Jesus. E ele novamente diz: não, eu juro que não andava com ele. E de repente, depois de um tempo, passa uns soldados e olham e dizem assim: aquele ali era discípulo dele. Aquele ali era discípulo dele. Sabe por quê? Porque olha as características dele, ele é galileu. Ei, amados, quando nós somos chamados por Jesus, a identidade de Jesus é encravada em nós. Você tem a marca. Aonde você for, querido, o fogo vai te denunciar. Ele vai dizer quem você é. Principalmente se você estiver próximo. Ali, né? Ele vai te denunciar. Ele vai dizer assim: ei, aquela menina lá não é crente? Ei, aquele ali não é o baterista? Ei, aquele ali não é o líder? Vai falar, amados. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, Ele muda, sabe a nossa identidade? De vez em quando a gente tem que renovar a nossa identidade, né?
Tem que renovar. Teve um ano aí que eu fui fazer a biometria, a minha identidade estava vencida, amados. Meu pai, mas vencida mesmo. Falaram assim, ó, a senhora tem que renovar a sua identidade, porque com isso aqui eu lamento. Não dá, não tem condições. Eu falei, tá bom, vamos lá. Então, amados, quando você está em Cristo, querido, você tem a identidade dele em você. Sabe, ele te chama e te sela. Ele te sela. Ele te sela. Só que diz a palavra, amados, que Pedro negou Jesus. Os outros discípulos, eles fugiram. Mas Pedro negou. Olha só uma coisa. Os 4 evangelhos, eles falam, né, de Pedro. Nem todos relatam as mesmas coisas. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um fala de características diferentes, das histórias, das experiências que Pedro teve com Jesus. Porém, todos os 4 relatam que Pedro negou Jesus. Os 4. Sabe por quê, amados? Porque é mais fácil guardar a acusação, o erro. Sabe? É mais fácil guardar. Sabe as coisas boas que Pedro fez? Nem todos guardaram. Nem todos registraram. Mas que Pedro negou Jesus, os 4 fizeram questão de relatar. Pedro negou Jesus, cada um na sua dimensão. Fizeram questão. Sabe por quê? Porque é isso que o mundo aí faz com nós. Mas não era aquele que vivia lá, que fazia isso, que andava daquela forma, que era aquele. Mas aí, amados, Jesus vem. Aí Jesus vem e fala assim, ei, o que passou, passou. Eu tenho uma nova história. O passado, se você se arrepender, mudar de vida, ele vai ficar no mar do esquecimento. Eu não vou lá pescar, mas o mundo vai. Mas Jesus não vai, amados. E diz a palavra, amados, eu queria que você agora abrisse lá em João 21. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amados, o nosso Deus não se esquece de ninguém. O nosso Deus não desiste de nós. Você precisa entender isso. Pedro, amados, foi um homem que andou com Jesus, mas Pedro precisava ter um impacto na vida dele. Pedro precisava cair em si e entender o propósito que Deus tinha na vida dele. Pedro precisava entender o que Jesus representava na vida de Pedro, porque ele não entendia. E diz a palavra lá que em João 21, os discípulos, amados, olha o que aconteceu com Pedro. Não é a questão de Pedro ter negado Jesus. Não é essa a questão. A questão é Pedro ter abandonado o seu chamado. Foi Pedro ter voltado às velhas práticas. Não foi a questão dele negar. Foi a questão dele voltar. Pedro voltou. Sabe o que Pedro foi fazer? Pescar. Lá estava Pedro pescando no mar. E novamente acontece a mesma coisa. Pescou nada. Não pescou, irmãos. A noite inteira ficou lá, cansado, jogando as redes, e acha que pescou? Não pescou. Daí lá na praia, né? Lá em 21 fala assim, ó. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Capítulo 21. À margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, Pedro disse. E eles falaram, nós vamos com você. Por quê? Porque Pedro era líder, amados. Pedro era um líder. E quando Pedro falou assim, acabou para mim, eu vou pescar, ele levou alguns discípulos com ele. Porque ele era um líder. Pedro tinha sido chamado por Jesus. E eles falaram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia.
Olha Jesus na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Jesus estava lá bonitinho na praia. Ele lhes perguntou: filhos, vocês pescaram alguma coisa aí? Lá da praia, Jesus fala com eles: filhos, vocês pescaram alguma coisa? Olha o tratamento de Jesus. Olha o tratamento de Jesus, amados. E eles falaram que não. Daí ele disse assim: olha, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguem recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse assim para Pedro: Pedro, é o mestre. É Jesus que está lá na praia. Ah, amados. Pedro sai, aqui diz assim, ó. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, porque Pedro estava sem roupa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, Jesus estava na praia. Jesus estava lá, esperando eles. E Pedro veio correndo. Pedro veio nadando e saiu correndo ao encontro de Jesus. Mas eu imagino, amados, que Pedro deve ter pensado assim: o que ele vai fazer comigo? O que vai acontecer agora? Eu neguei ele. Eu abandonei tudo. Eu voltei às minhas velhas práticas. O que ele vai fazer comigo? O que o Senhor vai fazer comigo? Mas o nosso Deus, amados, é um Deus de amor, de misericórdia. Diga assim para a pessoa que está ao lado: Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. O amor dele não muda, independente, amados, do que eu faça ou não faça, ele vai continuar te amando. Não foi Jesus que abandonou Pedro, não, foi Pedro que largou tudo. Não foi Jesus, querido, que abandonou Pedro, não foi. Sabe quando ele olhou lá no pátio, que o galo cantou, e Jesus já tinha negado, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes, e o galo cantou, e ele olhou para os olhos de Pedro? Não foi de condenação. Não foi de condenação. Ele disse, ele olhou com aqueles olhos assim: filho, eu te conheço. Filho, eu te conheço. Filho, eu te conheço. É claro que você não ia morrer por mim. É claro que você não ia passar por isso aqui. Porque sou eu que tenho que passar por ti. Porque é Jesus que tem que morrer por nós, queridos. Foi Ele que morreu. Foi Ele que passou todo o sofrimento, toda a dor, para que nós venhamos entender que nós não somos nada sem Ele. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, entenda, você só vai ser alguém em mim. Sem mim, Pedro, você não vai ser nada. Você vai ser um mero pescador. Ah, mas comigo, Pedro, eu vou mudar a tua história. Sabe o que diz a palavra? Que Jesus estava lá, amados. Sabe o que tinha na praia? Uma fogueira. Você imagina quando Pedro viu aquela fogueira? Eu imagino que Pedro assim, ó, deve ter voltado um filme na cabeça de Pedro. Quando ele viu aquele braseiro, ele deve ter lembrado assim: oh, eu não acredito, ainda tem ali a lembrança de quando eu neguei Ele. Mas, querido, o fogo denuncia, mas o fogo também traz redenção. Nós precisamos estar envolvidos, querido. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, vem aqui. Olha só o que tinha na praia. Tinha peixe. Tinha pão. Mas Jesus não tinha dito assim: ei, vocês pescaram alguma coisa? Lance as redes aí e vão pescar, porque no outro lado tem peixe. Mas Jesus já tinha peixe, amados. Já tinha peixe. Porque Jesus é o alimento para a nossa alma, o alimento que nos sacia, o alimento que nos sustenta, que nos mantém de pé. É Jesus. E diz a palavra que Jesus comeu com eles, com os discípulos. Comeu. Pode apagar a luz, amados. Comeu com os discípulos. Preparou uma ceia, ali um café da manhã, porque era manhã.
preparou um café da manhã com os discípulos. Com certeza, amados, ele deve ter dito assim: que saudade que eu estava de vocês. Onde vocês estavam? Vocês não entenderam. Não entenderam nada. E diz a palavra, amados, que Jesus tem uma conversa com Pedro, sabe assim, eu creio que Jesus chama Pedro assim para perto da fogueira. E Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, tu continuas ainda pensando da mesma forma? Tu me amas mais que os outros? Jesus estava falando isso porque ele disse: Senhor, eu não vou te trair, porque eu sou diferente, eu não sou igual a eles. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu continua pensando que tu é a última bolacha do pacote? Tu continua pensando, Pedro, que tu é o cara? Aí Pedro fala assim: Senhor, eu não vou conseguir morrer por ti, claro que não. Mas eu quero ter comunhão contigo. Amados, essas são as minhas palavras, amém? Que o Senhor está ministrando. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Tu me amas para entregar a tua vida por amor a mim? Aí Pedro olha para ele e fala assim: eu te amo, Senhor, mas tu sabes que eu não vou entregar a minha vida por amor a ti. E Jesus pergunta de novo: Pedro, pelo menos tu gosta de mim? E aí Pedro diz: ah, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu me conhece, tu sabe. Ah, amados, Jesus está perguntando para você: tu ama Ele? Você ama o Senhor? Você ama o Senhor, querido? Você ama? Você entendeu o sacrifício da cruz? Você entendeu? Você entendeu que sem Jesus nós não somos nada? Você entendeu que você precisa passar por uma redenção? De tempos em tempos nós precisamos fazer isso, amados. A gente precisa olhar para nós e reconhecer as nossas falhas. Porque às vezes nós começamos a nos achar. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que você está fazendo aí nesse mar, Pedro? Eu não te chamei para ser pescador de homens, Pedro. Por que você está fugindo do meu chamado? Qual é a tua desculpa, Pedro? Por que você me negou? Não, Pedro, eu sabia que você ia me negar. Eu sabia. Ah, por que você está fugindo? Sabe, amados, quando o Senhor começa a chamar nós e nos apertar assim, sabe? Apertar, a coisa começa a ficar feia. Querido, é bom você se levantar aí. É bom você se levantar aí. Porque senão ele vai te buscar. Ah, ele te busca. Te busca. Ele vai lá na praia, lá onde você está. Eles vão voltaram para a pesca. Eu vou lá. Eles não vão pescar nada nessa noite. Nada. Porque eu vou lá ter um encontro com eles. Querido, o Senhor quer se encontrar contigo nessa noite. Eis aqui, amados. Eis aqui, Senhor. Eis aqui a oportunidade. A oportunidade, querido, de você dizer assim: eu quero ser diferente. Eu quero fazer a diferença. Pedro era um homem diferente. Mas sem Deus, Pedro não fazia diferença nenhuma. Precisou ele ter um encontro com o Senhor de verdade. Reconhecer suas mazelas. Entender que ele é falho. Que ele não é um super-homem. Não é. Falha mesmo. Mas o Senhor é aquele que nos restaura, querido. Pedro precisou passar por isso para entender. Para se transformar num grande homem. Que quando abriu a boca, pregou. E muitas almas foram ganhas para Cristo. Mas Pedro precisou passar pelo fogo ali. Ser purificado. Precisou passar por isso para entender, querido. Para entender o propósito que Deus tem na tua vida. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar para você: ei, eu tenho um propósito na tua vida. A tua vida não é simplesmente para ficar aí sentado
nessa cadeira. Não é não. É confortável? Deus bota fogo aí. Quero ver você ficar aí sentado na cadeira. Não fica não. Porque quando o Senhor tem um propósito na vida de alguém, querido, Ele vai atrás. Não adianta fugir. Para onde eu irei? Para onde eu vou fugir? O Senhor ministrou, o pastor ministrou sobre Jonas, fugindo da presença de Deus. Quem sabe você não seja um Pedro da vida hoje. Feche os seus olhos, querido. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar, querido. O Senhor entrou neste lugar nessa noite para dizer: ei, eu não desisti de você. Eu não desisti de você. O Senhor está aqui nessa noite para restaurar, resgatar, para trazer cura para a tua alma. Porque lá onde você caiu, Ele vai te restaurar. Ele vai te levantar. Ele vai te usar, Ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele vai fazer de você um homem cheio. Porque logo depois o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos e transformou a vida deles. Eles foram cheios da presença de Deus. Eles foram cheios, tomados pela glória do Senhor. E passaram a ser diferentes mesmo. Fazer a diferença mesmo. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. O Senhor está neste lugar. Oh, aleluia, Deus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Então se lance nele. Se lance nele. Diga: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser mergulhado em ti, Senhor. Aleluia. Jesus. O orgulho me tirou de jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu mereço tudo que tenho, oh Senhor Deus, troca do amor, aleluia. Oh, aleluia. O amor, querido, ele não é comprado. Pois o não é amor comprado. não se compra. O amor se ganha, de graça o recebe. Receba o amor de Deus na tua vida. Receba a transformação na tua vida. Receba do Senhor nessa noite. Mas vem, Senhor. Nós queremos ser achados em ti, Senhor. Nós queremos ser achados em ti, Senhor. Eu quero conhecer Jesus.
alcance. Alcance, Senhor. Que teu amor nessa noite traga cura. Cura sobre aquele que está frustrado. Cura, Senhor, sobre aquele que não se acha digno. Traz, Senhor, traz a tua cura. Traz, Senhor, a tua restauração. Nessa noite, Senhor, venha, Pai, reavivar chamados aqui nessa noite. Venha reavivar, Senhor, ministérios aqui nessa noite. Ah, Deus Todo-Poderoso. Vem, Senhor, faz a tua obra, Pai, nas nossas vidas. Porque nós queremos viver para ti. Nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Porque sem ti nós não somos nada, 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 Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, santo, 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 santo é o teu nome. Aleluia, aleluia. Querido, coloque a mão no teu coração. Olhe para dentro de você nesse momento. Olhe para dentro de você. Apresente diante do Senhor nesse momento. Aonde que você precisa de cura? Aonde que você precisa de restauração? Aonde que está a amargura da tua alma? Aonde que está o inimigo te acusando? Aonde que o inimigo está te acusando? Porque nessa noite o Senhor veio para trazer cura. Ele veio para dizer assim: ei, você não vai ficar conhecido como aquele que me negou. Não, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história. Nessa noite o Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer entrar no teu coração e fazer a transformação necessária para que você saia daqui nessa noite convicto de que você é dele e de que aonde você estiver, ele vai te usar. Ele vai usar a tua vida. Ele vai transformar. Ele vai fazer coisas grandes em você. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus de honra. É um Deus que cuida de nós e que nos ama, querido. O Senhor te ama, te ama, te ama, te ama.